Bom, então assim, gente, a primeira coisa importante aqui é deixar claro que a gente está trabalhando a proposta integrativa do uso de uma essência vibracional, cuja essência vibracional traz informação para as nossas células. Então, eu quero que fique muito claro que nós não estamos lidando aqui com nada bioquímico, tudo é biofísico e informacional, não tem efeitos colaterais em função de ser informação energética, mas também não tem indicação terapêutica. A gente considera sempre como informação de saúde, ok? Bom, dito isso, a nossa proposta, então, vai ser integrar as essências vibracionais com nutrição sempre, informação, nutrição, sempre, né? E, além disso, se a pessoa, se o paciente precisa, nós vamos também utilizar a possibilidade de outras terapias, outros medicamentos, inclusive alopáticos, tá? Isso tem que ficar muito claro, que a gente aqui não está substituindo nada, a gente está fazendo promoção de saúde e bem-estar. Em relação às crianças que têm infecções de repetição, o grande problema é o terreno biológico dessas pessoas, dessas crianças. Então, os terrenos biológicos, quando a gente nasce, de acordo com o Ménétrier, que criou essa ideia das diáteses, né? Não de terreno biológico, que essa ideia é antiga, mas das diáteses, né? O que ele disse é, quando nasce, você nasce com uma possibilidade ou de reagir demais ao meio ou reagir de menos. É hiper ou hipo. A diátese 1 é o hiper e a diátese 2 é o hipo. No hipo, que é a diátese 2, que é o hipoestêmico, essa criança, o sistema imunológico, ele é lento. Então, eu chamo que a diátese 2 é a do lerdo e lento, né? Então, se o sistema imunológico está lento, ele vai ter mais condições, vai ser mais propício a fazer infecções de repetição. E para nós energeticamente equilibrarmos esta diátese, ou seja, esse terreno biológico, nós podemos usar um floral maravilhoso, que já tem tudo lá dentro em termos de ondas virtuais que vão regular o terreno, que se chama diátese 2. Até 20, 25 anos, 21 anos, 22 anos, até 20 e poucos anos, as diáteses 1 e 2 funcionam muito bem para equilibrar o terreno biológico. A partir daí, ou a gente vai usar um corretor, que pode ser, no caso, o corretor hipostêmico, ou a gente usa os próprios oligoterápicos, que podem ser usados em qualquer idade. Então, nós podemos escolher, ou nós vamos usar a diátese 2, o produto chamado diátese 2 tem a energia toda de regulação do terreno, ou então nós podemos usar o manganês-cobre. O manganês-cobre é um mix formando um oligoterápico que não é nem manganês nem cobre, tá? Então, o manganês-cobre vai ser uma terceira, vamos dizer assim, frequência, tá? Mas é um oligoterápico, então é um suplemento, a gente chama de suplemento vibracional, né? Ele tem matéria-prima dentro e a gente pode utilizar em qualquer idade. Acima de 20 e poucos anos, a gente já dá preferência para usar nas infecções de repetição, para resgatar a energia do terreno biológico, a gente já tem preferência de usar o manganês-cobre ou corretor hipostêmico. É uma outra opção. Um é floral, o outro é um suplemento vibracional, tá? Como que a gente usa isso? Bom, para melhorar terreno biológico, geralmente a gente usa 2 vezes ao dia, longo prazo, não é na hora que está com a infecção, mas ao longo do tempo, fazer com que essa criança comece a ter menos infecções e ao longo do tempo, mais ainda, vai parar de ter as infecções. A gente tem grandes resultados nesse sentido,
Aquela criança que tomava antibiótico 3 vezes por mês, passa a tomar uma vez cada 3 meses, depois cada 6 meses, depois para de tomar antibiótico. O que é um ganho extraordinário em relação a diminuir as possibilidades da disbiose, ou melhor, recuperar a microbiota intestinal, porque uma semana utilizando antibiótico leva 2 anos para, sem a gente intervir, para que esse organismo consiga refazer a microbiota. Então, vale a pena a gente intervir de alguma forma natural. Então, lembrando que nós podemos melhorar essa microbiota utilizando bastante fibras, né, o que é bem importante, né? Nós podemos usar o azianon, é um floral que a gente dilui na água para a criança beber durante o dia, faz uma espécie de energização que vai acabar favorecendo a microbiota. Melhora também o pH do esôfago, estômago e intestino, porque é uma informação de regularização de tudo isso. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer. A tecnologia de produção desses florais, desse sistema floral, é uma tecnologia que faz um colapso de onda, né? Ela não mistura as coisas, como é o que acontece geralmente com outros produtos, né? Então, a gente pode colocar na água para essa criança beber. No caso, dependendo do tamanho da criança, como é que a gente usa floral, né? A gente geralmente bota ou direto na boca, pinga embaixo da língua, ou a gente pinga na água. Pode-se usar em criança também as seringuinhas de dar medicamento, sabe, para criança, com um pouquinho de água e os gotinhas ali dentro misturadinhos. Ou então, a gente pode dar para a criança tomar mesmo num copo, se a criança já bebe. Funciona muito bem, porque as crianças gostam do sabor. Ele é um sabor adocicado, sem ter açúcar dentro, sem aumentar a glicemia, porque ele tem a glicerina vegetal de palma ou palmiste, rastreável, né, de alta qualidade, tem benefícios dela. Mas assim, em termos de criança, a gente usa em média, tá? 2 a 3 gotas, até 1 ano, 2 de idade, os pequenininhos, por dose. A gente usa 4 a 5 gotas a partir de 2 anos, até uns 3, 4 anos, por dose. E a partir de 5 anos, a gente vai usar de 7, 8 gotinhas, 6 gotinhas, ou manter as 5 gotas, dependendo do número de vezes ao dia. No caso do terreno biológico, se a pessoa está com uma imunidade muito baixa, você pode usar 3 vezes por dia, até regular um pouco melhor, então 2 a 3 meses, e passa 2 vezes ao dia, que é suficiente. 2 anos. Que a gente, pela minha experiência, lembrando que eu fiz aí, exerci medicina por 37 anos, e em relação a florais, e por isso que eu tenho certeza que eu posso ajudar vocês, eu usei por 15 anos em 10 mil pacientes. Eu tenho muita experiência mesmo. Então, eu sei o que acontece na resposta do paciente ao floral. Porque não é o floral em si, é o que esse floral faz de resposta. Então, o paciente responde de uma forma pela informação do floral. E essa é a grande vantagem da gente conhecer esse sistema. A gente pode aumentar a resolutividade da gente com segurança, com tranquilidade. A proposta é melhorar a resolutividade, aumentar e promover saúde e qualidade de vida para os nossos pacientes. E aí o retorno disso, em termos profissionais, claro, você vai ter resolutividade, aumenta o número de pacientes e você tem muito mais autoridade, inclusive, para continuar na posição de terapeuta floral ou de complementar na profissão o uso dos florais. Em relação, então, o que eu vou acrescentar para esse terreno biológico dessa criança que está fazendo a infecção de repetição, vai depender do que está acontecendo. A grande maioria, isso assim, 70% a 80% das crianças que
estão na diátese, estão vibrando na diátese 2, ou seja, estão polarizadas nessa diátese, né? Porque você pode estar predisposto a esse terreno biológico, mas estar compensado. E aí não está em diátese nenhuma, não precisa tratar. Só vai tratar se estiver descompensado, polarizado. Uma criança que faz infecção de repetição está descompensado, está despolarizado. Então, aí está polarizado. Então, aí nós temos que despolarizar, ou seja, nós temos que limpar essa energia e trocar pela energia da saúde. E aí é que a gente faz a diátese. E também a manutenção do uso da diátese, no mínimo 2 anos, é para compensar de vez. Raramente, a partir de 2 anos, você precisaria voltar a usar a diátese. A pessoa até pode, por uma questão de estresse, nutrição inadequada, ou sei lá, alguma coisa, um contato com um micro-organismo altamente virulento, criar infecção de novo, fazer infecções de novo ao longo da vida. Mas não vai ser nessa frequência da infecção de repetição da infância, se você realmente equilibrar esse terreno. Mas lembra que toda vez que precisar, a gente pode usar o floral de novo, não tem problema nenhum. Né? Agora, se estiver descompensado, então, eu posso, ainda assim, melhorar mais essa criança, posso dar mais informação e energia através do corretor anérgico, e esse a gente usa 2 vezes ao dia, enquanto precisa. Quando está só fazendo uma espécie de manutenção, a gente vai fazer só 1 vez ao dia. Pode ser gotas, isso é só de manhã, pode ser gel também, de manhã e de tarde, nunca depois do jantar. A gente pode também trabalhar com imunotox, excelente, funciona super legal nessa diátese e pode ser usado durante esses 2 anos como complemento da diátese. Também vamos fazer 3 vezes ao dia enquanto precisa, que está fazendo as infecções, e passa para 2 vezes ao dia por 2 anos, e às vezes só isso. Diátese 2 e imunotox 2 vezes ao dia é suficiente. A criança melhora absurdamente por um longo prazo. A gente pode usar o cobre Ion Quantic durante o período de infecção. Lembrando que o cobre ele faz uma espécie de ampliação da energia do sistema imunológico, especialmente quando está com o problema. Tá? Pode usar também como uma espécie de manter a energia do sistema imunológico em alta? Pode. Tá? Isso é tranquilo. E é uma ideia que eu tenho sempre, inclusive a minha aguinha aqui é com parlato e cobre. Eu passo o dia inteiro bebendo isso. E uso o corretor anérgico de manhã e de tarde. E isso eu faço assim muito porque eu viajo muito avião, muita coisa, né? E outras coisas mais que a gente faz. Mas a possibilidade aqui nessa criança que a gente está discutindo, eu ficaria com cobre no momento da infecção, durante o período em que ela precisa, pode usar 3, 4, 5, 6 vezes ao dia, ou o afinato. A vantagem do afinato é que pode ser gel. E o afinato em gel, a gente pode utilizar nas crianças pequenas, na planta do pé, por exemplo, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer com afinato que é bem interessante. E nós podemos também fazer 3, 4, 5, 6 vezes ao dia no período que precisa. Tá? Então, essas crianças a gente vai basicamente fazer diátese 2, imunotox de rotina, e a gente vai fazer o cobre com o corretor anérgico ou afinato com o corretor anérgico no momento das infecções. Como a grande maioria dessas infecções são respiratórias, eu também recomendo o uso do Respirium, que pode, num primeiro momento, a gente usar durante uns 6 meses para dar um up no sistema respiratório e ficar mais forte, mais fortalecido, e a gente usa direto, ou usar nos períodos da infecção, quando está com o frasco, usa o frasco até terminar. Eu sempre, mesmo que em criança o frasco dura mais, mas eu costumo dizer para as mães assim, bom, melhorou, continua usando 2 vezes ao dia até terminar, porque você está realmente resgatando aquela energia, aquela informação. No caso das inflamações, né, pulmonares, a gente pode também usar o Respiflam. Também no caso das viroses.
crianças, né? Então, hoje, uma criança com uma suspeita de uma virose mais grave, a gente com certeza entra com o Respiflam de cara e eu usaria daí umas 6 vezes ao dia nos primeiros 3, 4 dias para ver se a gente realmente dá aquele up energético necessário, tá? Agora, nutricionalmente, essa criança precisa de ajuda, a gente vai compor, né, uma melhora da nutrição, lembrando que dietas com muito açúcar, muito carboidrato, coisas muito ácidas também baixam a imunidade e refrigerante, essas coisas a gente deve evitar mesmo, né? Então, cuidar da dieta dessas crianças também é fundamental. E nutrir, né? Então, a gente tem aí o multicatal, que dá, a partir de mais ou menos uns 30 quilos, dá para dar 1 por dia, que é um pozinho que mistura, primeiro bate bem numa água, na temperatura ambiente, mistura num suco, ou bate no liquidificador com frutas, e dá para a gente dar, inclusive, um pacotinho por dia no intervalo da refeição, ou no meio da manhã, no meio da tarde. Se variar bastante o sabor das frutas, as crianças aceitam legal. E se for menos que 30 quilos, você pode dar meio sachê por dia e também você tá ajudando bastante na nutrição. Eu acho que é bem interessante também. Dá para a gente associar outros tipos de produtos e tem um produto que eu gosto muito para nutrição de crianças que se chama Amazon Premium. Esse é tipo um suco que é feito de verduras e frutas liofilizadas. É um negócio bem interessante, que a gente também pode oferecer para as crianças. Lembrando também que as crianças podem tomar clorela, né? Elas podem comer a clorela, como, assim, te dá como se fosse balinha. É ruim para burro aquilo, mas as crianças não gostam do gosto. Mas quando a gente acostuma desde pequenininho, eles comem direitinho. Pelo menos, né, um pouquinho é interessante que também dá para fazer. Ou dá para bater a clorela no liquidificador, né? E ela vai ficar bem verde o suco, e é interessante que faça um suco de limão com laranja, limão com uma limonadinha assim. Dá para inventar moda, a gente tem que ser criativo com as crianças, né? Mas é importante. Agora, se me dissesse assim, mas e Rosângela, o que nós temos que pode ser dado como informação dentro dos florais para nutrição? E nós podemos usar NutriKids e usar o Multivit, tá? NutriKids Multivit, 2 vezes ao dia, nessa mesma dose que eu falei para vocês aí das gotinhas, tem uma forma interessante de melhorar a biorreceptividade dos alimentos e tudo. É bem interessante, as crianças ficam bem melhor nutridas mesmo, a gente nota isso, sabe? É bem legal. Eu até hoje tá? Eu li uma coisa muito legal, até ela é palestrante hoje, nossa, professora nossa, ela me mandou dizer a graça de uma mãe mandou para ela, dizendo assim, depois que eu passei a dar NutriKids 2 vezes ao dia para o meu filho, uma criança pequena, acho que 4, 5 anos, estava dizendo lá, depois que eu passei a dar NutriKids 2 vezes ao dia, não fica nem gripado, tá ótimo. E só deu NutriKids, quer dizer, melhorou a nutrição, né, gente?